É difícil de acreditar, mas já se passaram quase 2 semanas desde o devastador duplo terremoto na Venezuela. E a raiva é tão intensa quanto o luto. O número de mortos já subiu para quase 3 mil pessoas, mais de 16 mil feridos, quase 200 prédios completamente destruídos e as famílias ainda estão cavando os escombros com as próprias mãos, porque as escavadeiras do governo estão paradas por falta de combustível. Em um país com as maiores reservas de petróleo do mundo, isso frustra muitos moradores. 4 funcionários públicos já foram presos por saquear objetos de valor dos escombros. Equipes internacionais de resgate iniciam retirada e os sobreviventes estão descrevendo um governo que simplesmente não existe, como este pai que tem procurado por suas 3 filhas e sua ex-esposa. Nós estivemos aqui. Família por família. Se você tem um ente querido aqui, Deus me livre. você vem procurá-los e resgatá-los. Mas não há nenhum apoio do governo aqui. Tudo dependeu dos nossos próprios esforços. Quase 30 mil socorristas seguem mobilizados, entre eles 2 mil militares dos Estados Unidos. Com quase 1.000 réplicas registradas desde 24 de junho e a esperança diminuindo a cada hora, a dúvida desta noite é quem realmente comanda a operação de resgate. Agora conosco está a Mariana Têncio, repórter venezuelana que há anos cobre seu país natal e conhece essa história de forma profunda e pessoal. Mariana, obrigada por estar aqui. Essas histórias e imagens de famílias cavando com as mãos, enquanto escavadeiras do governo ficam paradas por falta de combustível, não consigo imaginar o quanto isso é frustrante. Pode nos contar o que está acontecendo na Venezuela agora? Natasha, a indignação, a frustração e a raiva em relação a esse regime estão crescendo a cada minuto. E eu só quero lembrar aos seus telespectadores que isso não é um governo. Na verdade, isso é um regime que nem mesmo deveria, constitucionalmente, estar gerenciando essa resposta ou governando os venezuelanos. Ninguém votou em Delcy Rodrigues para liderar o país e para liderar essa resposta. Você precisa entender que este é um Estado falido. Estamos falando de um regime que por mais de 20 anos nos colocou em uma situação em que nossos hospitais estão sucateados, não há remédios, não há bombeiros, não há equipes de resgate. Se você for parado por um militar ou por um policial, você tem mais medo deles do que de verdadeiros ladrões. Esse é o tecido social destruído que existia na Venezuela. E então você ainda tem que somar 2 terremotos dessa magnitude. Então isso é uma tempestade perfeita e está se formando. As pessoas estão desesperadas. Como vimos aquela entrevistada que você mostrou na câmera, ainda procurando por seus bebês, por seus vizinhos, com as mãos nuas e ensanguentadas. E para um regime que possui tanta riqueza, onde eles nem sequer mobilizaram todos os tanques e tropas, sempre foram os primeiros a nos reprimir ao querermos marchar pacificamente pela democracia. É uma situação que, honestamente, eu não sei se vai conseguir se sustentar por muito mais tempo. E eu acho que é importante, como você mencionou, a presença americana no local e o interesse das Américas na Venezuela depois de 3 de janeiro. Que eles reconheçam que esse não é um regime apto a nos governar depois dessa crise e que precisamos desesperadamente de um governo de transição para supervisionar isso. Certo, então eu quero falar um pouco sobre isso, porque, obviamente, a queda de Maduro, sua remoção do cargo pelos Estados Unidos foi algo amplamente celebrado por venezuelanos ao redor do mundo e, claro, também dentro da Venezuela. Mas então ele foi rapidamente substituído por Delcy Rodrigues, que fazia parte do governo dele. E para muitos, isso foi visto como quase nenhuma mudança de fato. Então agora, sobre o governo de Rodrigues, eu gostaria de saber: qual é a sua expectativa em relação a como veremos os venezuelanos reagirem? Você está dizendo que há muita raiva contra esse regime atual. Acho que é assim que vamos chamar, certo? E a pergunta é: vamos ver as pessoas indo às ruas ou grandes protestos, especialmente em meio a todo esse dano e desastre que estamos vendo? Então, Natasha, passei anos marchando pacificamente no meu país quando era universitária.
Meu pai morreu durante a crise humanitária. Ele estava presente em todos os protestos. Então nós temos protestado há décadas contra essas mesmas pessoas. Delcy Rodrigues nem era alguém que estava indiretamente ligada ao Maduro. Ela era uma das 3 mentoras por trás do Maduro, uma das 3 articuladoras do poder, junto com seu irmão, Jorge Rodrigues, e o ministro do Interior, Diosdado Cabello. Essas 3 pessoas representam não só o Maduro, mas algo ainda pior. Somos imensamente gratas aos Estados Unidos por terem removido o Maduro, mas eles precisam terminar o trabalho. E eu entendo manter a Delcy lá inicialmente porque ela controla os militares, as instituições e as reservas de petróleo. Essas pessoas capturaram o nosso país por 20 anos e não podiam ser simplesmente removidas. Mas diante da escala dessa crise humanitária, agora é hora de caminhar para um governo de transição. Além disso, foi o que as pessoas passaram a pedir nas ruas, até uma ex-juíza da Suprema Corte da Venezuela. O mandato constitucional dela, como figura temporária para substituir o presidente, terminou na última sexta-feira. Pela nossa Constituição, são 180 dias. Então, neste momento, ela nem deveria estar governando legalmente o nosso país, a não ser porque ela tem a suposta proteção dos Estados Unidos. Mas eu realmente acho que o que vamos ver nessa fase na Venezuela é fome, desespero, falta de segurança, todas as pessoas que ficaram desabrigadas, sem emprego, todas as crianças que agora foram deslocadas e separadas de suas famílias, que agora estão órfãs. Isso realmente pode levar a uma tempestade perfeita, onde veremos as pessoas indo às ruas com raiva e frustração contra esse regime. Acredito que os americanos sabem disso, por isso tem 2.000 soldados no local agora. Quero falar sobre o papel que os Estados Unidos podem desempenhar nisso. Obviamente, existe uma expectativa, já que os Estados Unidos decidiram intervir quando se tratou de Maduro, de que agora veríamos algum tipo de intervenção, considerando esse grande desastre que caiu sobre o país da Venezuela. Mas qual é a dinâmica diplomática? Existe alguém, além de Delcy Rodrigues, que os Estados Unidos estariam dispostos a apoiar? Acho que precisamos de um governo de transição, com setores da sociedade civil e especialistas para assumir a Venezuela. Precisamos de uma espécie de junta, como já existiu no nosso país no passado. Sempre que tivemos uma ditadura nos anos 50, quando esse ditador foi removido do poder. Tivemos uma junta de 3 pessoas que conseguiu fazer a transição do governo para a democracia. Veja, as 3 fases que a secretária Rubio explicou faziam parte do plano na Venezuela para nos levar de volta a um governo de transição, libertar os presos políticos e realizar uma eleição livre e justa, que é o que queremos retomar. No momento, porém, a urgência com que isso é necessário para dar conta dessa resposta aumentou 10 vezes. É como se a programação regular não pudesse continuar porque as pessoas ainda estão morrendo todos os dias. E essas pessoas, o regime, provaram ser completamente incompetentes e ineptos ao responder a essa situação, possivelmente piorando tudo e levando a uma revolta dos venezuelanos. Sim, olha, eu tenho que dizer, é realmente perturbador ver essas imagens. Acho que todos nós estamos orando pelas famílias que foram afetadas por esse desastre. É muito, muito difícil de assistir. Obviamente, sempre há esperança de que vai haver algum tipo de reparação. Mas, no fim das contas, eu não sei nem o que se pode devolver para essas famílias depois do que elas passaram. Então, a esperança é que haja algum tipo de intervenção internacional aqui para, quem sabe, talvez oferecer algum tipo de esperança para o futuro. Gostaria de te agradecer muito, Mariana, por ter participado conosco. Foi realmente interessante ouvir o que você tinha a dizer. Muito obrigada, Natasha. Hoje é o dia da independência da Venezuela. E neste dia, mais do que nunca, precisamos levantar nossas vozes como venezuelanos e internacionalmente. Obrigada pelo espaço. Obrigada, muito bom.